Então, boa tarde a todos. É um enorme prazer apresentar o nosso palestrante de hoje, professor Fábio Protti, professor titular da Universidade Federal Fluminense. É meu irmão acadêmico, né? A gente até está meio parecido agora com a barba. O Fábio bom, como eu falei, professor titular da UF, ele é pesquisador do CNPq, com bolsa de produtividade nível 1A, e hoje ele vai falar para a gente sobre como tirar ciclos de grafos. Obrigado, Vinícius e Guilherme, pelo convite, né? Então, eu queria agradecer o convite e parabenizar vocês por essa iniciativa desse seminário, que é uma iniciativa muito legal, né? E queria agradecer as pessoas que estão presentes para assistir esse seminário. Quando o Vinícius me convidou, ele me sugeriu falar de novo da minha palestra que eu dei ano passado no Lagos, né? Então, eu dei uma recalchutada aqui na palestra, tirei umas coisas, coloquei outras. Então, basicamente, é uma palestra, assim, de caráter mais geral, assim, não é sobre um tema específico, né? Então, eu vou passar sobre muitos assuntos de forma, talvez, um pouco horizontal, mas eu espero que dê para vocês terem uma boa visão aí do tema, tá? Então, eu vou dizer que um conjunto X, um decycling set, ou um transversal de ciclos, no caso, né? Se ao remover X do grafo, o grafo se torna acíclico, tá? Isso quer dizer que X ele intercepta todos os ciclos. Tem nomes mais famosos na literatura, né? Por exemplo, feedback vertex set, quando o X é um conjunto de vértices, né? Ou transversal de ciclos também. E no caso de grafos direcionados, né, a gente tem um feedback arc set, quando é um conjunto de arcos cuja remoção tornam o digrafo resultante acíclico, tá? Então, aí eu não estou especificando se o X é um conjunto de vértices ou de arestas. Então, aqui a gente tem um exemplinho. Esse conjunto de 3 vértices vermelhos é um decycling set, porque se eu remover esses vértices, o grafo fica cíclico. Eu também posso ter X como um conjunto de arestas. Se eu removo essas arestas, eu tenho aí uma árvore geradora, né? Então, esse conjunto de arestas também é um decycling set. Então, a gente pode estudar variantes desse problema colocando algumas propriedades em X. Se o X não tiver nenhuma restrição interna, então, em geral, a gente está preocupado, o foco do problema é mais no tamanho da solução, né? Em minimizar o tamanho de X. No caso de X, é um conjunto de vértices, aqui no caso, né? Então, a gente tem muitos problemas de otimização. Eu não vou comentar muito sobre isso, né? Que estão baseados, né, em decycling sets. Mas a gente pode também colocar propriedades em X. Por exemplo, eu quero matar todos os ciclos com uma clique, ou um conjunto independente, ou um emparelhamento. Então, aí, no caso, nem sempre vai ter uma solução. Por exemplo, nem todo grafo admite uma clique que destrói todos os ciclos, por exemplo. Então, vão aparecer alguns problemas existenciais aí interessantes, né? E algumas caracterizações também legais. Quando é que um grafo admite, por exemplo, uma clique que destrói todos os ciclos, ou um conjunto independente que faz o mesmo serviço, ou um emparelhamento, e assim por diante, tá? A gente pode também considerar variações da família-alvo de ciclos, dos ciclos que vão ser destruídos pelo conjunto X. Então, normalmente eu posso pegar todos os ciclos, né? Mas eu posso considerar só triângulos, ou matar apenas os ciclos ímpares.
ou apenas ciclos induzidos de tamanho K. Então, trabalhando com essas variações, tanto em X, como na família de ciclos que vão ser destruídos por X, eu posso ter variações interessantes. No caso geral, então a gente tem o Feedback Vertex Set Problem, né, que é um problema bem famoso. Na entrada eu tenho um grafo G e um inteiro P, e a pergunta é saber se eu tenho um decycling set de tamanho no máximo P. A gente sabe que esse problema é NP completo, porque ele está na conhecida lista de 21 problemas NP completos de CARP, né? E ainda permanece NP completo se eu restringir para grafos planares, com grau máximo 4. Ou ainda posso ir em outra direção e trocar planar por bipartido, e ele também permanece NP completo. Eu também posso investir em algoritmos exatos, né? Então, eu posso resolver o problema FVS nesse tempo exponencial, mas, na verdade, o artigo desses autores resolve um problema mais geral, né? Eles resolvem o problema de encontrar um subgrafo induzido máximo com TreeWidth no máximo T, onde T é um valor dado, né? Então, se eu colocar T igual a 1, tá? Então, ele vai encontrar um subgrafo acíclico máximo, que é equivalente a encontrar um feedback vertex set de tamanho mínimo, tá? Também tem uma 2 aproximação ao problema FVS, nesse artigo de, na verdade é 96, eu errei o ano do artigo aí, tá? Esse artigo, ele, na verdade, é uma 2 aproximação até para o caso com pesos nos vértices, tá? É um problema que vem de redes bayesianas e inteligência artificial e cai nesse problema de feedback vertex set. Por último, esse problema está em FPT, uma longa lista aí de artigos, mais ou menos uns 5 a 10 artigos, eu não sei direito agora, que vão tentando obter algoritmos FPT cada vez melhores para esse problema. Esse aqui foi o último que eu achei, de 2010, tá? Que é o melhor algoritmo FPT para esse problema. Também tem um artigo, se eu não me engano, de 2007 ou 2009, não me lembro agora, mas que diz que esse problema tem um núcleo de tamanho polinomial, se a gente parametrizar pelo tamanho da solução, né? Núcleo de tamanho K ao quadrado, parametrizando pelo tamanho K da solução. Mas como os últimos 3 seminários foram sobre complexidade parametrizada, eu não vou tocar tanto nesse assunto, eu vou procurar desenvolver outros temas, assim, mais tratando de caracterizações e algoritmos clássicos, tá bom? Eu também posso resolver o FVS de forma polinomial em algumas classes, por exemplo, grafos cordais, esse é um artigo já antigo, né? São artigos antigos. O artigo do Cornell e do von Lupt, de 88, na verdade, resolve um problema mais geral. Ele resolve o problema de achar o menor número de cliques de tamanho I que destroem todas as cliques de tamanho J, onde J é maior do que I. Então, se eu colocar o I igual a 1 e o J igual a 3, eu tenho um transversal de triângulos em grafos cordais, né? E aí, transversal de triângulos, na verdade, em grafos cordais, é equivalente a resolver o FVS em grafos cordais, tá? Como a existência de um decycling set pode ser expressa por uma fórmula em lógica monádica de segunda ordem, então eu posso fazer de maneira eficiente, posso resolver o FVS em grafos que têm bounded click or TreeWidth, tá? Também posso resolver de forma eficiente em grafos sem triplas asteroidais, em grafos com grau máximo, no máximo 3, né? Esse paper
em grafos subcúbicos é antigo também, ele é legal, ele não é muito longo, né? Mas ele resolve recorrendo à teoria dos matroides, né? Eu andei lendo o paper por esses dias, é um artigo bacana e é uma solução bem bonita. A primeira coisa que eu queria considerar é esse problema aqui. Encontrar um conjunto X de vértices que destrói todos os ciclos induzidos de tamanho K. Então, eu dou um grafo G, um inteiro P, e eu quero saber, né, se tem um conjunto X de tamanho no máximo P que destrói todos os ciclos induzidos de tamanho K. Aqui, a gente sabe que esse problema é NP completo por causa desse metateorema de Yanakakis, né? Esse artigo do Yanakakis, ele é bem antigo também, mas ele é muito bonito, né? E tem vários metateoremas, esse aqui é um deles, né? Que diz que o problema de deleção de vértices para uma propriedade π em grafos é NP completo se a propriedade é não trivial, interessante e hereditária para subgrafos induzidos. Então, aqui eu quero remover vértices até que o grafo não tenha CK induzido. Então, é uma propriedade hereditária por subgrafos induzidos, né? Ela é interessante porque tem grafos de tamanho arbitrariamente grande que satisfazem a propriedade π, e ela não é trivial porque não é satisfeita para todos os grafos, né? Então, nesse caso, o problema é NP completo, né? Como corolário desse resultado aí, que serve para muitos outros. Esse teorema de Yanakakis se encaixa em muitos outros resultados interessantes, tá? Então, a gente resolveu, digamos assim, fatiar o universo dos grafos por grau e também considerar o transversal pelo K. Então, a gente tem esse teorema aqui, né, que é o seguinte: fixando o K e o grau máximo, então o problema CK transversal, né, nesses grafos com grau máximo delta, pode ser resolvido em tempo polinomial apenas nesses dois casos aqui: transversal de triângulos em grafos com grau máximo 3 e transversal de C4s induzidos em grafos com grau máximo 3. Tá? E os demais casos são todos NP completos. Tá? No caso de transversal de triângulos, grafos com grau máximo igual a 3, é fácil, né? A gente remove as arestas que não pertencem a triângulo, só as arestas, mantém os vértices, e aí cada componente não trivial que sobrar, ou vai ser um triângulo, ou um diamante, ou um K4, e então aí fica fácil construir o transversal. Se eu considerar agora transversal de C4 em grafos com grau máximo 3, novamente eu removo as arestas que não pertencem a C4s induzidos, né? E aí cada componente que sobrar vai ser um subgrafo, não necessariamente induzido, ou de uma escada circular, que é, digamos, essa fita circular aqui de C4s, né? Que aqui no caso eu desenhei ela planificada, né? Mas ela é tipo um pneu, uma fita de C4 circular, ou uma escada de Möbius, né? Que é a fita torcida, igual o logotipo do IMPA, né? Uma fita torcida de C4s, né? E aí, então, removendo as arestas que não pertencem a C4s, eu recaio numa escada circular ou numa escada de Möbius. A gente pode fazer aí uma análise de casos para chegar nessa conclusão. E aí fica fácil fazer o transversal dos C4s em cada componente. Agora, já o caso dos transversais de C5 induzidos, né, já é NP completo. A gente faz uma redução a partir de 3SAT3, tá, que é uma variação de 3SAT, onde cada variável vai ocorrer exatamente 3 vezes. Duas de maneira positiva, 2 ocorrências positivas e uma ocorrência negativa. Então, este é o gadget da variável xi,
Então, as ocorrências positivas de xi são representadas por esses vértices verdes aí, xi1 e xi2, e a ocorrência negativa por esse vértice vermelho aí, x barra, né? E as cláusulas vão ser coladas aqui nas variáveis por meio dessas arestas coloridas, ou essa aresta vermelha, ou essas arestas verdes aí. Esse gadget, né, ele precisa de 3 vértices para destruir todos os C5, porque tem 3 C5 disjuntos aí. Então, eu vou escolher, eu vou usar para o meu transversal ou esses 3 vértices verdes, usando, então, as ocorrências positivas, ou os 3 vértices vermelhos, usando a ocorrência negativa. E o interessante aqui é que eu não posso misturar no transversal um vértice verde aqui, x1 ou x2, com o vértice vermelho, senão eu vou precisar de mais 2, e aí eu vou precisar de 4 para destruir esse gadget. Isso não vai ser bom para a gente, não vai ser interessante. Tá? Esse aqui é o gadget da cláusula CJ, né? Então, as variáveis vão ser coladas nas cláusulas por essas arestas azuis aqui. Então, a cláusula tem até 3, contém até 3 variáveis, elas vão ser coladas por aqui pelas arestas azuis, né? E eu vou precisar, no mínimo, de 6 vértices para destruir todos os C5 aqui, porque eu tenho 6 C5 disjuntos aqui nessa cláusula. Então, eu vou dar preferência a este padrão, né? Eu vou pegar um vértice de uma aresta azul, como esse vértice vermelho aqui, e vou completar com mais 5 amarelinhos para destruir a cláusula, notando que esse vértice vermelhinho também está colado na variável, porque vai ter uma cola de aresta aqui. E aqui, então, eu tenho a construção completa, que eu tenho a minha fórmula de 3SAT3, né? Então, a primeira cláusula vermelha, né? Ela usa o x1, uma ocorrência positiva de x1. Então, olhando aqui para a primeira cláusula, eu vou colar essa aresta aqui com essa aqui a aresta é 1, tá? Porque essa aqui é a ocorrência positiva, primeira ocorrência positiva de x1. Depois ela vai usar também essa ocorrência negativa de x2, então eu vou colar aqui essa aresta E6 com essa aresta E6, a ocorrência negativa da variável x2, e depois a ocorrência negativa da variável x4, que ela está aqui, então eu vou colar por aqui, e assim por diante, tá bom? Esse grafo vai ter, por causa dessa cola, o grau máximo vai ser 3, e a gente vai ter isso, né, que a fórmula é satisfatível se somente você tem um transversal desse tamanho, 3n mais 5m, tá? Então, se a fórmula é satisfatível, eu olho para a minha atribuição de verdade e eu escolho 3 verdes ou 3 vermelhos, conforme xi é true ou x barra é true. E aí, como toda a cláusula é satisfeita, pelo menos um vértice de aresta azul, que vem lá da minha variável, né, vai estar selecionado pelo transversal. Então, eu posso completar essa cláusula aqui com mais 5 vértices, e então eu vou ter esse número aqui. 3n, 3 para cada variável, né, subgrafo variável, mais 5m, 5 para cada cláusula. Agora, pensando na volta rapidamente, né, se eu tenho um transversal desse tamanho, 3n mais 5m, eu sei que eu vou precisar de 3 vértices para gadget de variável, então eu vou gastar aqui já 3n, e nesse subgrafo variável eu não posso misturar o xi1 ou xi2 com o x barra, senão eu vou gastar 4, e aí não vai sobrar vértice, né, para matar os subgrafos cláusula, né? Então, vou gastar 3 vértices para cada variável, e aí sobra 5 vértices para cada cláusula, 5m, mas 5 não são suficientes, então vou precisar da ajuda, né, de um vértice que vem de uma variável, né, para poder completar esses 6 aqui. Então, vou conseguir satisfazer todas as cláusulas desse jeito, né? Então, a fórmula vai ser satisfatível. Tá? Esse argumento da volta usa aquele argumento
já conhecido do número apertado, né? Esse número apertado de vértices no transversal implica que eu tenho que pegar um transversal daquela forma ali. Eu posso também estender essa prova para fazer transversal de CK para qualquer K maior ou igual a 6, basta, de maneira conveniente, fazer uma subdivisão de algumas arestas, né? No caso par, até o grafo fica bipartido, como nesse exemplo, tá? Se eu passar agora para grau 4, e quiser também fazer o transversal de triângulos, também vai ser NP completo, e é uma prova muito semelhante àquela, só muda um pouquinho a maneira de construir os subgrafos variável e os subgrafos cláusula, né? Eu também posso estender a transversal de CK para qualquer K maior ou igual a 4, subdividindo arestas, né? E no caso par, eu vou ter aí grafos bipartidos, né? De grau 4, grau máximo 4. Então é isso. Eu completei aquela minha tabelinha lá do início. Essa tabelinha aqui. Aí o que eu poderia fazer no caso do NP completo? Eu vou me concentrar nesse caso aqui. Grau máximo igual a 4 e transversal de triângulos, né? O que eu poderia fazer nesse caso? Então, a gente tem um teorema de decomposição, que é o seguinte: eu removo as arestas que não estão em triângulos, porque elas não me interessam, e aí eu vou observar que eu tenho esses vértices aqui marcados em vermelho, que são conectores. O que são esses conectores? Né? São vértices cuja vizinhança aberta tem um 2K2 induzido. Então, ele vai ser o centro de uma gravata borboleta, né, que o pessoal chama de tie. Então, esses vértices, esses conectores aqui circulados em vermelho, são os centros de ties. Né? Eles não são exatamente pontos de articulação, tá? Tem que tomar cuidado. Por exemplo, esse vértice aqui é um conector e não é um ponto de articulação. Tá? E aí eu posso duplicar esses conectores, colocar um para cada lado, como a gente faz parecido com uma decomposição em blocos, né? E aí eu desmonto o meu grafo de grau máximo 4 em peças. Então, cada peça vai ser um subgrafo maximal, onde toda aresta pertence a um triângulo, né? E olhado individualmente, ele não vai ter conectores, né? Então, essas são as pecinhas. Aí, fazendo uma análise cuidadosa das peças, eu vou ter 15 tipos de peças, tá? Que estão aqui listadas, né? As 3 peças de cima, elas são de tamanho variável, né? Aqui eu posso ter um número arbitrário de triângulos nessa peça, aqui também, aqui também. E as outras pecinhas, elas são de tamanho fixo, tá? Então, eu sempre vou poder fazer isso olhando para essa maneira de decompor o grafo, tá? Então, aí o que eu posso fazer se eu quero construir um transversal de triângulos? Eu vou, então, olhar essas peças separadamente para tentar construir um transversal fazendo um pedacinho por peça. Então, por exemplo, se eu olho para essas peças, que estão aí marcadas em vermelhinho, como o grau máximo é 4, essas peças não vai ter jeito, elas vão aparecer como componentes conexas, isoladas, depois que eu remover as arestas que não estão em triângulos, tá? Então, como elas vão estar em componentes isolados, eu posso construir transversal tranquilamente para cada uma dessas componentes, isso não vai me atrapalhar. Então, elas não são problema. Agora, sobraram essas peças aqui. Essas 2 peças aqui, eu vejo que eu tenho um K4. E num K4, eu preciso pegar no mínimo 2 vértices para matar todos os triângulos, não tem jeito. Aí eu vejo que, além de 2 vértices serem necessários, eles também são suficientes. Tá? Eu resolvo essas peças fazendo, pegando por meu transversal
esses vérticezinhos circulados em vermelho. Então, elas estão resolvidas também. No caso dessa peça aí, eu posso fazer a seguinte estratégia. O conector dessa peça vai ser esse vértice vermelhinho aqui. É o único que pode conectar com outra peça aqui, porque vai sair mais 2 arestas para fechar a gravata borboleta, né? Então, eu posso trocar essa peça por um triângulo, né, montando um grafo G', e aí eu sei que o transversal para o meu grafo original vai ser igual ao transversal de triângulos para o G', mais um vértice, tá? Que é o vértice que eu preciso para matar esses 3 triângulos aqui. Então, posso fazer essa substituição e reduzir o meu grafo. Agora eu tenho um número bem reduzido de peças. Com essa peça aqui, faço a mesma estratégia, só que essa peça ela pode ter 3 conectores aqui, tá vendo? 3 vértices em vermelhinho. Eu posso trocar toda essa peça por um triângulo e faço um raciocínio análogo. O transversal no grafo original vai ser igual ao transversal no grafo reduzido, mais uma unidade, que é um vértice que eu vou precisar para esse triângulo central aqui, que está protegido dos 3 conectores, né? Está disjunto desses 3 vértices em vermelho aqui. Para essa peça, o que eu posso fazer? Eu posso trocar ela por essa peça aqui, que volta aqui para o caso aqui de cima, né? Porque o número de triângulos aqui, ele não é fixo, né? Então, eu posso trocar essa peça por essa e reduzir ao caso de ter essa peça aqui, porque elas têm exatamente o mesmo comportamento, tá? Eu posso pegar esse vértice central, assim como eu posso pegar esse vértice aqui do centro desse W aqui, para destruir essa peça, no caso. Agora, eu só tenho esses 2 tipos de peças. Com essa peça, eu tenho 3 casos. Ou o número de triângulos, tá? É múltiplo de 3, ou é um múltiplo de 3 mais 2, ou é um múltiplo de 3 mais 1. No caso de ser um múltiplo exato de 3, eu não vou ter problemas. Eu vou pegando vértices alternados, eu resolvo essa peça. Não tem nenhuma dificuldade com isso. No caso de não ser múltiplo de 3, eu tenho essas 2 possibilidades. Então, eu vou trocar o caso de ser um múltiplo de 3 mais 2 por um diamante, onde tem 2 triângulos. E aí eu vou ter essa fórmula aqui que, digamos, relaciona o tamanho do transversal no grafo original com o tamanho do transversal no grafo reduzido. N' é o número de vértices nessa peça, então a relação entre os tamanhos dos transversais segue essa fórmula, e idem aqui. Se o número de triângulos for múltiplo de 3 mais 1, eu troco por esse triângulo aqui, tá? E tenho também essa fórmula que relaciona os 2 transversais. Então, agora eu só tenho triângulos, diamantes e coroas. Isso aqui é a crown, né? Como o pessoal chama aí nos artigos. Bom, o diamante eu posso trocar por uma gravata borboleta. Tem o mesmo comportamento. Eu faço isso para só ter mesmo triângulos e coroas. E aí, então, o meu grafo reduzido, depois de todas essas reduções aí, no final só vão sobrar triângulos e coroas. E aí o pessoal pergunta, mas esse grafo está relacionado com o grafo original por um fator aditivo. Pois é, acontece que a dificuldade do problema está justamente aqui, né? Eu sei que meu grafo original se relaciona com esse por um fator aí aditivo, mas acontece que na minha redução, no caso de transversal de triângulos e grau máximo 4, o grafo da redução só tinha triângulos e coroas. Eu poderia até voltar, dar um rewind aqui na minha palestra, né? Se você olhar para o grafo da redução, ele só tem triângulos e coroas. Então, após fazer todas essas manipulações, eu cheguei realmente no núcleo da dificuldade do problema, só tem triângulos e coroas. E, nesse caso, o problema é NP completo. Eu poderia, então, pensar num algoritmo aproximativo, posso pensar numa abordagem ingênua, né?
No primeiro passo, eu pego um vértice interno dentro de cada coroa, ok? Para matar todas as coroas, e depois vai sobrar um bando de triângulos aí. Aí eu completo o transversal com vértices aí circulados em azul, para terminar de matar todas as peças que são triângulos, tá? Então, o algoritmo fica assim, eu tenho um grafo G com grau máximo igual a 4, quero achar um transversal de triângulos, então eu removo as arestas. Não estão em triângulos, construo o grafo reduzido, a cada coroa incluo um vértice interno da coroa no transversal, removo esses vértices, isso destrói todas as coroas, e completo o transversal para destruir os triângulos que faltaram, volto para o meu grafo original, e retorno uma solução desse tamanho aí. O transversal que eu achei no grafo reduzido, mais o fator aditivo da redução. Esse algoritmo me dá uma aproximação 4/3. Tá? Não é muito difícil de fazer essa análise, não. Essa análise ela é Sharp, porque eu tenho aqui um exemplo em que o ótimo é igual a vale 3K, digamos que eu tenha aí K estruturas dessas, né? Então vou ter que pegar 3 vértices vermelhos em cada estrutura, mas o algoritmo vai me devolver 4K, porque ele vai matar as coroas e vai pegar mais um vértice em cada triângulo, porque eles vão ficar todos disjuntos. Então, o algoritmo vai errar por um fator de 4/3, tá bom? Então, é isso. Agora, eu posso pensar numa outra variante, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de palestra, já foram quase 40 minutos. Então, eu vou tentar andar um pouquinho mais rápido. Vamos pensar em cliques que destroem todos os ciclos, as decycling cliques. Então, dado um grafo G, eu quero saber se ele tem um decycling set, que é uma clique. Na verdade, esse problema ele pode ser reescrito como um problema de partição, né? Existe uma partição do conjunto de vértices, tal que X é uma clique, um subgrafo completo, e F induz uma floresta, um subgrafo acíclico. E esse problema de partição ele entra num esquema mais geral, que é a partição de subgrafos esparsos e densos, tá? Então, existe uma partição SD dos vértices, tal que S induz um subgrafo esparso e D induz um subgrafo denso. Então, aqui no caso, a minha parte densa é a clique, né? E a parte esparsa é o subgrafo acíclico, tá? Então, eu tenho aqui esse metateorema também muito bonito, né? Do Thomas Feder, do Pavel, da Sulamita e do Motiwani, né? Que me diz quantas partições esparso-denso, em subgrafos esparso e denso eu tenho, e em quanto tempo eu consigo achar todas essas partições. Isso responde a um problema existencial também. Se eu não achar nenhuma partição, então o grafo não pode ser particionado, né, numa parte esparsa e numa parte densa. E o que caracteriza exatamente a divisão, né, em esparso e denso? É uma constante C, tá? Quer dizer, eu vou dizer que o subgrafo esparso e o subgrafo denso vão ter no máximo C vértices em comum, por uma certa constante C. É exatamente isso, né, que vai ser o gancho por onde eu vou fazer o meu algoritmo. Aqui no nosso exemplo, o C aqui vale 2, né, porque a parte acíclica e a clique não podem se interceptar em mais de 3 vértices, senão a parte acíclica teria um triângulo, ou a clique estaria com uma aresta faltando, né? Então, isso não é possível. Então, aqui o C vale 2 para esse nosso caso, né? Quando determinado o C, tá? Eu posso rodar esse algoritmo aqui, tá? E vai ter 2 fases.
até a pena eu comentar essa demonstração, porque é um teorema bem interessante, tá? Bem bonito. Vou comentar brevemente aqui. Eu vou tentar, na primeira fase, encontrar um subgrafo acíclico esparso, subgrafo induzido, não é acíclico, desculpa, um subgrafo induzido esparso de tamanho máximo. Então, eu começo com um subgrafo S' qualquer, e eu imagino que exista uma partição em subgrafos esparso e denso, tá? Eu imagino a existência dessa partição. Então, eu sei que esse meu subgrafo esparso inicial, ele vai interceptar a parte densa em, no máximo, C vértices, que é essa parte aqui. Então, eu sei que, se houver uma solução, o que eu posso fazer? Eu posso remover até C vértices daqui, tá? E crescer, colocando um vértice a mais do que eu removi para tentar crescer. Então, se tiver um esparso maior, eu posso tirar um número C', que é no máximo C daqui, e acrescentar C' mais 1, tá? Nesse subgrafo S. Se tiver uma solução, tá? Eu vou fazer uma busca local fazendo várias combinações. Uma dessas combinações vai ter que dar certo. Então, se tiver uma solução, uma dessas combinações de remover no máximo C vértices e botar C' vértices, onde C' é menor ou igual a C, e botar C' mais 1 vértices, uma dessas combinações vai ter que dar certo, vai ter que gerar um subgrafo esparso maior, induzido esparso maior do que S'. Então, essa fase se chama uma busca local 2C mais 1. Tira no máximo C e acrescenta C', que é no máximo C, e acrescenta C' mais 1. Então, vou mexer no máximo aqui, combinações aqui de 2C mais 1 vértices. Tá? Mas vai ter uma hora que isso não vai mais poder continuar. O grafo é finito, então eu vou achar um subgrafo esparso de tamanho máximo. Não vai ter mais como aumentar esse subgrafo. Então, eu vou para a parte 2. Supondo que eu tenho um subgrafo esparso máximo, eu não posso mais crescer. Então, se eu tiver duas soluções diferentes, então a diferença simétrica entre elas vai conter aqui no máximo 2C vértices, né? Porque se tiver uma solução SD e uma solução S', D', então fora de S' vai ter no máximo C, porque eu entro na parte densa, tá? D'. E mesma coisa para o S. Fora de S só vai ter no máximo C, porque eu vou entrar na parte densa D. Então, aí eu vou fazer uma busca local, manipulando 2C vértices, todas as combinações, e assim, a cada nova potencial partição que eu encontro, eu faço um teste de subgrafo esparso e denso, tá? Então, se você fizer a continha aí, a gente vai poder ter esse número de partições, né? Porque a fase 2 aqui vai me dar o número de partições e subgrafos esparso e denso. Eu vou combinar n elevado a 2c, combinação de n, 2c a 2c aqui, né, para poder variar essas partições aqui, tá? E o tempo vai ser esse aqui, porque para cada nova partição candidata, né, eu tenho que... A fase 1 é até um pouco mais custosa, porque essa busca local vai ser n elevado a 2c mais 1 vezes n, porque eu vou fazer isso até n vezes, então vai dar esse polinômio aqui. Aí a fase 2, a cada partição candidata, eu tenho que multiplicar pelo t de n, que é o tempo para checar se aquela partição é uma solução para o problema. Tá? Então, claro, o meu problema se encaixa nesse esquema de partição sparse dense, tá? Então, esse problema de encontrar uma decycling click pode ser resolvido em tempo polinomial. Eu posso usar esse mesmo algoritmo para outros problemas, né? Minha parte esparsa poderia ser livre de triângulo, poderia ser bipartido, poderia ser planar. Por exemplo, a interseção entre o planar
e uma clique é no máximo 5 vértices, no máximo 4 vértices, desculpem. Então, o C seria 5, seria 4 aqui no caso. Eu poderia usar o mesmo algoritmo. E não precisa ser necessariamente clique. Eu posso pegar uma partição, por exemplo, em um conjunto estável, em um grafo co-bipartido, que pode ser particionado em 2 cliques. Também vai ser uma partição, cai nesse esquema aqui de partição em subgrafos esparso e denso. Só que, claro, esse algoritmo aqui vai dar uma complexidade muito alta, porque o C vai ser igual a 2, então isso aqui vai dar n à sexta, né? E ainda multiplicado pelo tempo de checar, vai ter um m aqui para checar se é clique, se é acíclico, né? Então, pode ser até tempo n8, digamos assim, né? n6 a m. Para melhorar um pouquinho, dá para fazer em tempo m ao quadrado. Então, a ideia é simples, né? Se x é uma cycling click e tem um vértice no grafo, tal que sua vizinhança aberta não é um grafo split, então esse cara tem que ir para clique, né? É claro, porque se a vizinhança de um certo vértice não for um grafo split, eu vou ter um 2K2, ou um C4, ou um C5. Então, o vértice que eu V aí, no caso, o vermelhinho, vai gerar uma dessas configurações, e aí, para conseguir destruir esses triângulos aí, esses ciclos, esses triângulos, né, eu vou ter que pegar o V. Então, ele já tem que ir para clique. Ok? Então, todo vértice V, eu checo se a vizinhança aberta dele induz um grafo split, pego todos esses vértices e vejo se esse conjunto de vértices é uma clique. Se não for, eu paro. Eu paro porque não vai ter decycling click. Caso contrário, eu continuo, e aí eu tenho 2 casos. Ou eu tenho um triângulo fora dessa clique X, então eu preciso crescer a clique para pegar os vértices do triângulo, tá? Então, aí, no caso, eu vou pegar para cada vértice desse triângulo, vou ver se a vizinhança fechada dele contém essa clique X', tal que todos os vértices dessa clique que olham a clique X, né, união com a clique X, formam uma decycling click para poder alcançar esse triângulo, né? Eu tenho 3 vértices aí para testar, e aí vai ficar fácil, porque os vértices que estão fora de X, a vizinhança aberta deles vai ser um grafo split, por causa do passo 1. Então, checar essas cliques aqui, o número dessas cliques aí é O de n, então eu consigo fazer isso de maneira eficiente. Se a resposta for sim, eu encontrei a decycling click. Se a resposta for não, não tem como continuar, porque qualquer coisa que eu agregue na minha clique X vai corresponder exatamente a um vértice, né, cuja vizinhança é uma clique e que está num triângulo, que vai estar nesse triângulo, né? Não vai ter outro jeito da gente escapar disso, tá? Se não tiver triângulo fora da clique, então fora da clique eu posso ter ciclos C4, C5, né? Então, mas fora eu não tenho mais triângulos, então para todas as arestas que tem uma ponta em X, né, eu tento juntar esses 2 vértices da aresta em X para ver se esses vértices formam uma decycling click. Aí dá para fazer as continhas e ver que dá para fazer em tempo ordem de m ao quadrado, tá bom? Se eu quiser restringir para grafos cordais, o que eu posso fazer, tá? Bom, o grafo cordal vai ter uma decycling click somente se ele é 2,1, tá? Porque se uma clique destrói todos os ciclos do grafo cordal, então destrói todos os triângulos também, né? Já que o grafo cordal não vai ter ciclos induzidos de tamanho maior ou igual a 4, e se destrói todos os triângulos, também o destruir todos os ciclos do grafo. Então, isso aí é uma equivalência, tá? Então, eu recorro a esse teorema, né, de grafos cordais KL. Um grafo cordal é KL se ele não contém como subgrafo induzido L mais uma cópias de uma clique de tamanho K mais 1. Aí, trocando o L por 2 e o K por 1, né,
Então, desculpa, o L por 1 e o K por 2. Então, o grafo cordal tem uma decycling clique, sei somente se ele não tem um par de triângulos isolados. Eu posso fazer esse reconhecimento nesse tempo aí, ordem de n ao quadrado mais nm, tá bom? Eu posso também pensar em cografos, decycling cliques em cografos, né? A gente tem esse teorema aí, uma caracterização por subgrafos induzidos. Então, um cografo vai ter uma decycling clique. Sei somente se ele não contém essas estruturas como subgrafos induzidos. Eu coloquei aqui uns slides com a demonstração, mas eu acho que eu vou pular essa demonstração, porque eu estou vendo que eu gastei muito tempo as coisas anteriores, né? Não calibrei bem aqui os slides da palestra. Então, eu vou pular essa demonstração, mas ela basicamente consiste em percorrer a árvore a cotri do cografo. Você pode fazer um algoritmo recursivo, top-down, né? Descendo, e você vai conseguir achar no final esses subgrafos aí, como estruturas proibidas da árvore, tá? Então, é sempre trabalhando em cima da coárvore, tá bom? O reconhecimento eu posso fazer em cima da coárvore também, embora a gente já saiba que dá para fazer em tempo linear, tá? Usando outras estratégias aí, porque eu já comentei, né, que a gente pode utilizar lógica monádica de segunda ordem, mas eu posso fazer um algoritmo bonitinho percorrendo a cotri. Dá para fazer em tempo linear, tá? Eu posso subir um pouco na hierarquia dos cografos e considerar grafos P4-Laden estendidos, só que esses grafos já têm uma estrutura mais rica, né? Eles não são descritos por cotris exatamente, mas por primeval tree, né? Então, essas primeval trees vão ter outras estruturas, né? Além de nós 0 e nós 1, vão ter quase split graphs, né? Vão ter aranhas, né? Quase spiders pseudo split graphs e quase spiders. Vão ter também C5, P5. Então, eles não são necessariamente perfeitos também, mas a demonstração é bem parecida, né? A gente vai percorrer essa primeval tree e vai olhar os casos dela, tá? E a gente vai chegar nesses subgrafos proibidos aí. Subindo por outra linha da hierarquia, né? Dá para fazer também para grafo de distância hereditária. Essa demonstração já é um pouco mais enroladinha, porque grafo de distância hereditária tem uma estrutura um pouco mais aberta, né? Mais difícil de pegar, assim, para você trabalhar com as caracterizações, né? Mas a gente aqui trabalha também com a decomposição dos grafos de distância hereditária em gêmeos falsos, gêmeos verdadeiros, vértices pendentes, e olhando esses casos aí com cuidado, a gente consegue chegar nesses subgrafos proibidos aí, tá bom? Podemos pensar também em transversais e ciclos ímpares. Então, um conjunto X é um transversal de ciclos ímpares, se a remoção de X torna o grafo bipartido. Então, isso também é um corolário do metateorema do Yanakakis, né? Esse problema é NP difícil. Também esse teorema do Bruce, do Smith e do Veta, de 04, de 2004, que, fixando aí o tamanho da solução, eu posso determinar se um grafo tem um transversal de ciclos ímpares de tamanho K nesse tempo aí. 4 elevado a K vezes K, que multiplica M vezes N. Tá? Se eu quiser uma clique que toca todos os ciclos ímpares, bom, aí no caso, eu tenho essa clique e sei somente se o grafo é 2, 1, né? Porque a remoção dessa clique torna o grafo bipartido, né? Eu, usando o teorema
Brandstar, do Ley e do Zimak, né? Os grafos 2,1 podem ser reconhecidos nesse tempo, n mais m ao quadrado, então isso reconhece se G tem esse tipo de clique, né? Aí tem muitas caracterizações legais, saber quando é que tem essa clique que destrói todos os ciclos ímpares. É só olhar a interseção de grafos 2,1 com todas essas classes aí, cordais, P4 esparso, P4 lado em estendido, bem coberto, né? Que é um resultado mais recente, tá? Então, tem bastante coisa legal aí nesse assunto. Podemos também considerar o caso em que o decycling set é um conjunto independente, tá? Então, eu vou dizer que o grafo é near bipartite, se ele contém esse independent feedback vertex set, tá? Então, a gente tem esse problema, near bipartiteness, eu dou um grafo G, eu quero saber se ele é near bipartite, se ele tem esse independent feedback vertex set. Tem esse teorema aqui recente, né, de 2018, que diz que esse problema pode ser resolvido em tempo polinomial para grafos de diâmetro no máximo 2, tá? E o problema é NP completo, caso contrário, tem essa dicotomia baseada em diâmetro. Também tem essa dicotomia aqui baseada em grau, né, de 2006, que diz que todo grafo subcúbico conexo tem esse transversal de ciclos independente, exceto o K4, tá? E tá, para grafos de grau máximo 4, esse problema já se torna NP completo. Então, tem essas dicotomias em diâmetro e grau. Tá? Também uma demonstração de que esse problema permanece NP completo para grafos perfeitos, para grafos planares, é um resultado bem recente, de 2017. Bom, não tão recente assim. Para cografos, a gente tem uma caracterização, tá? Que é simples de fazer. Para grafos cordais também é tranquilo, porque no caso do grafo cordal, ele vai ter um conjunto que destrói todos os ciclos e que seja independente, se somente se ele é livre de K4. E por último, já tenho aqui, Vinícius, quanto tempo mais eu poderia falar? Mais 5 minutos, pode ser? 5 minutinhos, né? Tá. Eu tenho aqui alguns slides também sobre o caso em que o conjunto de arestas, que o decycling set é um conjunto de arestas, tá? Então, bom, se eu pegar uma árvore geradora de um grafo conexo, né, e pegar as arestas do complemento, então essas arestas vão formar um decycling set, né, óbvio, porque se eu remover, vai sobrar a árvore geradora. Então, dado um grafo conexo, o número mínimo de arestas que eu preciso para destruir todos os ciclos é esse aqui, m menos n mais 1, tá? Então, pronto, acabou o problema, não tem mais nada a dizer, né? Na verdade, para ficar legal, eu teria que colocar alguma restrição interna nesse conjunto de arestas, tá? Então, por exemplo, o que acontece se eu quiser que o conjunto de arestas seja um matching, né? Então, eu vou dizer que um matching é um decycling matching. Se ao remover esse matching, o grafo fica cíclico. O interessante desse problema é que o Everton, o Jaime, o Dieter, o Carlos Vinícius, pensaram nesse problema, tá? E eu pensei nesse problema também e não sabia direito o que eles estavam fazendo. Depois, quando eu fui ver, algumas coisas que eu tinha pensado em fazer, eles já tinham feito, né? Mas aí foi legal, porque aí eu trabalhei com o Everton um pouco mais, a gente conseguiu fazer umas outras coisas, né? Então, algumas coisas que eu vou falar são coisas que já está no artigo deles, né? E outras coisas foram coisas que a gente fez depois. Então, se eu tiver um decycling matching, o que acontece? O tamanho do matching é, no máximo, piso de n sobre 2.
tá? E o que vai sobrar, né, é uma coisa acíclica, então vai ter no máximo n-1 arestas. Então, se um grafo tiver um decycling matching, ele não pode ter muitas arestas. Ele vai ter no máximo esse número aqui de arestas. Piso de 3n sobre 2 menos 1. Se passar disso, a resposta já é não. Mas se não passar disso, o interessante é que o problema continua NP difícil, tá? O grafo é, digamos, esparso, né? Ele não tem muitas arestas. E continua difícil saber se ele tem decycling matching, tá? Eu vou dizer que um grafo é ruim, um subgrafo é ruim, um grafo é ruim se o número de arestas dele ultrapassa esse limite aí, tá? Vou dizer que um grafo é esparso, aí, entre aspas, se ele não contém nenhum subgrafo ruim, tá? Então, isso vai me implicar que G tem um decycling matching, isso implica que ele tem poucas arestas, e mais do que isso, todo subgrafo dele, não necessariamente induzido, também tem que ter poucas arestas. Senão, para aquele subgrafo localmente, né, também eu tenho um problema ali, tá? Então, a volta não vale. Por exemplo, esse grafo, o grafo bipartido completo, com 2 vértices de um lado e 4 do outro, é esparso, tá? Ele satisfaz essa propriedade aí, mas não tem decycling matching. Tá? Então, o que seria interessante fazer? Descobrir classes de grafos em que decycling matching e ser esparso são coisas equivalentes. Tá? Bom, tem esse teorema do Carlos Vinícius, do Dieter, do Everton e do Jaime, de 2017, que diz que decidir se um grafo tem decycling matching é NP completo, mesmo nessa classe bem restrita, pessoal, grafos planares, biconexos, né, 2 conexos, fairly cubic, quer dizer, tem exatamente 2 vértices de grau 2 e os demais de grau 3. Nessa classe bem restrita, o problema já é NP completo. Então, o que a gente vê aqui? Que decidir se o grafo tem decycling matching, né, é NP completo mesmo numa classe bem restrita de grafos esparsos. Essa classe é uma classe de grafos esparsos, naquele sentido do slide anterior, tá? A gente fez uma pequena variação desse resultado, a gente trocou planar 2 conexo por hamiltoniano. E a gente conseguiu também provar que, nesse caso, o problema é NP completo. E esses grafos aí são bem simples, né? Um ciclo hamiltoniano, onde você coloca algumas cordas, né, para ligar, para fazer alguns vértices de grau 3, e tem que sobrar exatamente 2 vértices de grau 2. Mesmo nessa classe de grafos bem estrita, digamos assim, o problema é NP completo. Tem também um problema um pouco mais geral, que é proibir um conjunto de arestas, quer dizer, G tem um decycling matching que evita um certo conjunto dado de arestas. Então, o Carlos Vinícius, o Dieter, o Everton e o Jaime provaram que esse problema pode ser resolvido em tempo polinomial para essas classes aí, grafos cordais, livres de P5 e livres de K13 e de pata, né? E aquele problema que eu falei é um problema interessante, encontrar classes de grafos onde essa equivalência vale. G tem um decycling matching, sei somente se ele é esparso, naquele sentido que eu falei. A gente provou isso para grafos cordais, então aqui tem essa caracterização, tá? Então, essas condições são equivalentes, tem ter decycling matching, ser esparso e ter essa estrutura aí em blocos, né? E não pode conter essas cadeias que estão listadas aí abaixo, tá? Eu vou pular a demonstração. O reconhecimento, então, dessa classe de grafos dá para fazer em tempo O de n, porque ficou uma classe bem restrita. E a gente trabalhou também com grafos de distância hereditária. Vou pular um pouquinho aqui esses lemas, tá? Então, o resultado final é esse aqui. Vou pegar um grafo de distância hereditária 2 conexo, tá?
E a gente conseguiu esse resultado aqui. G tem um decycling matching, C somente C, ele é esparso e livre de K24, C somente C, ele tem que ser um desses grafos aí, ou um triângulo, ou um quadrado, ou um diamante, ou um K23, ou um K33, menos uma aresta. Tá? Então, é uma classe mega restrita, né? Embora o resultado seja muito simples de entender, deu um pouquinho de trabalho por causa da estrutura dos grafos de distância hereditária. Tá? E se eu tirar, então, se eu colocar mais essa restrição de ser K24 free, então eu tenho aquele tipo de resultado que eu procurava. G tem um decycling matching, C somente C, G é esparso. Reconhecimento dá para fazer em tempo O de N também. Isso aqui são as variantes que mais ou menos eu comentei, algumas delas eu comentei, a maioria delas aí eu comentei, algumas eu não comentei, tá? Como, por exemplo, o conjunto, o feedback vertex set conexo, eu não comentei, mas é uma variante que existe. O transversal de ciclos ímpares independente, também eu não comentei, mas é uma variante que também tem na literatura, tá? Então é isso, pessoal. Acho que eu já falei demais. Eu vou terminando por aqui. Então, queria agradecer a todos aí pela paciência, né? E pela presença aí no meu seminário, tá? Muito obrigado a todos aí, tá? Convidar a audiência para agradecer pela ótima e clara apresentação do Fábio. Bom, Opa. Agora a gente tem tempo para umas perguntinhas. Obrigado, pessoal. Eu tenho 2 perguntas, Fábio. São difíceis? São NP, não, são fáceis. Olha lá, você só faz pergunta difícil. A primeira é a seguinte, você mostrou que tem 2 tipos de problema bem diferentes, né? Um de otimização, né? Você sabe que sempre existe o conjunto que satisfaz a propriedade que você quer encontrar o menor possível, por exemplo, e outros existenciais. Tem alguma variação onde faz sentido ver os dois? Ou em geral, saber se tem já implica que você consegue encontrar o menor de todos, alguma coisa desse tipo? Não, tem sim. Eu até estava passeando num paper outro dia, que era encontrar a menor clique cuja remoção faz o grafo ter uma propriedade, o grafo que sobra tem que ser esparso, eu não me lembro exatamente o que. Nem todo grafo tinha aquela propriedade, né, mas era um problema de uma aplicação onde o pessoal considerava exatamente isso. Eu queria lembrar qual era a aplicação agora, é uma aplicação em otimização. Então, tem as instâncias não. Então, como o pessoal de otimização não está muito preocupado com questões existenciais, né, eles pegam só as instâncias sim e mandam ver nos algoritmos, entendeu? Eles querem a menor clique que satisfazem aquela propriedade. Então, faz sentido sim. Só que eu não tenho agora, se me pegou desprevenida, não tenho para dar um exemplo mais concreto para você agora. O Everton deu um aí no chat. Independent Feedback Vertex Set. Desculpa, gente, que é o NIA-Apartheid, né? O reconhecimento de grafo quase bipartido já é difícil por si só, mas também o problema de otimização, né, faz sentido, menor conjunto dependente que você remove para ter uma floresta. Exatamente, vai nessa linha, sim. A outra pergunta eu sou meio ruim com esse negócio de redução, meu negócio é algoritmo, mas eu fiquei com uma dúvida naquela dos C5 que você apresentou para a gente mais detalhe, que os gadgets que você tem são todos planares. Aí eu fiquei na dúvida se vale aquela NP completude. Olha só. Do C5 transversal. Você eu pensei no Loerb. Quando essa dúvida me ocorreu.
você tocou num ponto interessante. Se eu pegasse o Planar 3SAT3, tá aqui o Loerbio que não me deixa escorregar na maionese, é um problema NP completo, né? Então, eu acho que eu poderia ligar as minhas variáveis, colar nas minhas cláusulas, né? Fazendo aqueles desenhos bem contorcidos, daria para arrancar um planar também. Pode, acho. Mas eu sugeriria você tentar. O planar é mole, mas eu sugeriria você tentar a grid. Como assim, Loerbio, no grid? Usar esse gadget seu e tentar enfiar ele numa grid. Ah, tá. Entendi. Fica melhor ainda. Você diz relacionado com aquele problema de desenhar um grafo planar em cima de uma grid? Ah, tá, entendi. O grafo de entrada é uma grid parcial, né? Isso. Como você já tem NP completude para planar e bipartido para o capar, né? Isso. Então, talvez fortalecer o resultado para além de mostrar que NP completo para planar e bipartido para grid parcial. Exatamente. Eu acho que agora já está um pouco tarde, que esse artigo já saiu faz uns 5 anos atrás, mas enfim. De repente, alguém está disposto aí na audiência. Vamos fazer, Fábio. Ô, Marina, você está aí? Esse artigo eu fiz com a Marina, na verdade. Ela que poderia responder essa pergunta melhor para você. Minha memória não vai 5 anos para trás, Fábio. Mas é só colocar o grafo na sua frente que você lembra tudo. Eu estava assim, eu tenho umas lembranças muito lindas desse trabalho. Até eu fiquei na dúvida se de fato podia ser planar, porque eu não tenho certeza que sim, aquelas arestas que vão de uma ponta a outra não se cruzam, viu? Eu não lembro se a gente chegou a pensar nisso, mas tenho minhas dúvidas. Assim, claramente o gasto é ter planar, mas aí depois, quando você vai pegando as arestas de uma ponta para outra, eu não sei se você tem que pegar o subjacente. Eu não lembro. Você pega o subjacente lá, variável cláusula. Eu acho que a Marina está se referindo a esse desenho aqui. Eu acho que o receio da Marina, Loerbio, é que você não conecta os vértices no gadget, né? Você identifica esse caso, né, Marina? Não é esse não. É o de antes. Não, é o do C5. Volta um pouquinho. Esse aqui eu acho que não dá, tá? Esse aqui eu não sei. Eu também acho que não. Mas esse aqui talvez desse. Você não está mostrando. Esse dá com certeza. Não tá aparecendo? Tá aparecendo, mas talvez colocar a tela cheia vai ser melhor. Tá. Vou botar, peraí. Para mim não estava aparecendo. Apareceu? Apareceu. Uhum. E para mim não, peraí. Entra e sai, Marina. É que eu estou no celular. Chega mais perto do roteador. Peraí, eu vou... no celular do André apareceu. No meu que não. Eu acho que o Loerbio estava falando, o Vinícius e o Loerbio estavam falando desse aqui. Isso. Sim, que aí é aresta com aresta, né? Aí não tem... Aí a gente faz a cola nas arestas. Esse aqui eu acho que não dá. Esse que eu acho que não dá. Esse não dá. Eu estava pensando nesse. O outro talvez eu acho sim. Certamente que não. Certamente que não. Agora o outro é molinho. O outro é molinho. Eu acho que dá para fazer para grid. Vamos fazer, então. Vamos fazer. Quem sabe a gente tira mais algum leite, né? Fábio, eu boto, se é para o grid, eu boto a Bianca fazer. Boto um quadriculado na folha e falo assim, coloca os pontinhos aqui. Acho que o Jaime tinha uma pergunta também, né, Jaime? Oi, Jaime. Eu tenho uma pergunta, não sei se faz muito sentido, mas a gente podia também usar o princípio da vacina para acabar com os ciclos? O princípio da vacina é o seguinte, você quer acabar com os ciclos removendo ciclos. Ah, tá. Entendi.
sempre tem solução. No pior caso, você remove todos os ciclos. Sim, mas você quer remover a quantidade Menor mínima. Você quer a minimizar, quantidade né? mínima. É. Muito legal, muito legal. Arestas ou vértices? Vértices. A este eu acho que é mais fácil. Tem impressão. Gostei de destruir a parede de tijolo tacando tijolo em Tacando cima. tijolo, isso aí. É isso que o pessoal de vacina faz, né? É isso que o pessoal de vacina faz, isso mesmo. Tá na moda, né? Olha, Jaime, isso é um problema legal. Você quer minimizar o número de ciclos? É isso, Jaime? Quer minimizar o número de ciclos que você retira. Então, se o grafo for hamiltoniano, um ciclo é suficiente. Um ciclo só que você saber se o grafo é hamiltoniano já esbarra em NP completude. É difícil. Aham. Legal. Talvez seja fácil, não sei. Não parece ser. Me ocorreu agora. Eu acho que a versão de Arestas talvez seja mais fácil. Talvez. Mas tem que tirar todo o ciclo, senão não tem graça, né? Claro. Uhum. Tem uma redução fácil de caminho hamiltoniano, de ciclo hamiltoniano, né? Então, talvez a de Arestas seja mais bonitinha, digamos assim. Tem uma redução fácil para provar NP completude, você diz? Se você pegar pega um grafo e para cada vértice você pendura um triângulo nele. Você adiciona 2 vértices adjacentes ao vértice original. Sim. Então, para você matar com um ciclo só, você tem que pegar um ciclo tá bom. hamiltoniano. Tá ok. Aí você pega todo mundo. Então, mas aí você tira tudo, né? Você tira o grafo original, mas você deixa ainda os adicionais que você colocou, né? Tá. Sobra 2/3 dos vértices. Você falou que não era bom em redução, pô. Fez uma redução em menos de 10 segundos. É bom para quando é fácil. Isso é porque ele não é bom, viu? Isso é porque ele não é bom. É porque ele não é bom, né? Isso é porque ele não é bom. Então ele fez em 10 segundos. Ele é um cara exigente. O objetivo dele é fazer em 5, viu? Eu só sei mostrar que é difícil quando é fácil. Também é vacina, né? Eu acho que o Everton quer fazer uma pergunta. É mais um comentário lá no... Tu consegue pôr a parte ali do The Cycle Match, quando a gente fala do Fermi subcúbico? Aperta End e vai voltando, que é mais fácil. Já foi. A parte, o Everton. Pode ser a anterior. Que eu acho que a gente tem o... Não, aonde tem o enunciado do Fermi subcúbico. Aí tem uma coisa legal que a gente fala do Fermi subcúbico, né, que todo mundo tem grau 3, com exceção de 2, porque se todo mundo tem grau 3, aquela continha ali que o Fábio deu no slide anterior, ela estoura. Sim. O número mínimo de arestas. Exatamente. Então, a existência de 2 vértices de grau 2, ela é fundamental aí, e é uma coisa bem interessante, porque isso vira uma redução de caminho hamiltoniano. Então, a árvore que sobra, na verdade, ela é um caminho hamiltoniano. E uma outra coisa é aquele problema que a gente tem aberto, Fábio, sobre o reconhecimento dos espaços. É verdade, a gente não resolveu esse problema. E dado um grafo esparso, né? Dado um grafo, saber se ele é esparso, não é isso? Isso não dá para reduzir para aquele problema de maximum average degree, não? Porque essa Então, a gente ainda não chegou a investigar com calma, não, mas a Ana Shirley tinha até comentado isso comigo.
Eu acho que não dá. Ela falou exatamente disso, não foi? Eu acho que não dá. Eu acho que não dá o valor exatinho, não, sabe? Mas talvez dê para mexer. Agora, uma coisa legal é que essa definição de espaço depende de uma função, né? E funções distintas podem dar uma noção de espaço diferente, que pode ser mais fácil, mais difícil de computar. Tem uma coisa... Tem muita cara que funciona, porque no fundo essa noção de espacidade é só densidade, né? Assim, a menos de uma constante. Então, se você acha o subgrafo mais denso... Eu lembro que uma vez nós conversamos com o Dieter, e ele falou que era polinomial. O maximum average degree é polinomial. Aí eu e o Everton ficamos ali quebrando a cabeça, mas a gente não conseguiu, assim, a princípio, encontrar essa maneira polinomial de reconhecimento, não. Bom, eu acho que a gente pode encerrar a gravação, se ninguém tiver mais pergunta, e aí, se alguém quiser continuar conversando depois, fica à vontade. Então, vamos agradecer de novo, Fábio. Obrigado, pessoal. Próxima semana temos o último seminário da nossa primeira temporada, que é o do Flávio Miyazawa. Até mais.